Boa noite! Hoje teremos mais um evento super especial do PsiPro, a sua nova plataforma de terapia online que vai ser lançada muito em breve. Contamos hoje com a presença da psicóloga e hipnoterapeuta, a Bianca Vidigal. Hoje nós vamos falar da relação entre a psicologia e a hipnoterapia, sobre o que é hipnose, como ela funciona, se existem riscos para o paciente, quem pode se tornar um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta e muito mais. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o nosso perfil lá no Instagram, dessa nova plataforma que está chegando ao Brasil, que é o PsiPro. Então, o perfil é o @psi.pro. E sigam também o nosso canal do YouTube, porque a gente está trazendo conteúdos muito interessantes aí para quem é estudante de psicologia, quem está fazendo algum tipo de formação, para quem é psicanalista e para quem é psicólogo também. Então, nosso canal no YouTube, o canal do PsiPro. Bem, então vamos dar início aqui ao nosso evento, a entrevista, né, com a Bianca Vidigal, e eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, pessoas que estão participando de todos os locais aí, todos os estados praticamente do Brasil, e agradecer especialmente a nossa entrevistada, né, e já dar as boas-vindas a ela, a psicóloga e hipnoterapeuta, a Bianca Vidigal. Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje, né, tirando um tempinho aí da sua noite para poder prestigiar, para poder escutar e tirar suas dúvidas. Muito legal. Bianca, vamos para a primeira pergunta, né? A pergunta que eu acho que é mais crucial para quem não conhece muito da hipnose. Como é que funciona a hipnose? A gente sabe que existem níveis de consciência, que vão desde o estado de vigília até quando a gente está dormindo, então um sono mais profundo, mas existem também níveis intermediários, por exemplo, em que a gente foca a atenção em um ponto só, né? Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, vai no cinema, ou quando a gente está fazendo uma leitura. Então, a hipnose, ela trabalha justamente com a administração, a gestão desses níveis de consciência. Enfim, como é que funciona a hipnose, Bianca? A hipnose nada mais é que um estado focado de atenção, né? No nosso dia a dia, várias coisas que a gente faz, vou dar um exemplo. Quem dirige, se você está dirigindo um carro, pilotando uma moto, você está focando a sua atenção ali no volante, está prestando atenção também ao que está acontecendo ao seu redor, então você está concentrando a sua atenção. Na hipnose é a mesma coisa, o foco de ali o carro, não vai ter a rua, simplesmente o paciente fica concentrado no que é feito por mim, né, feito pelo hipnoterapeuta, onde a pessoa vai relaxando cada vez mais com a técnica que a gente chama de indução, né? Então, a hipnose é um estado focado de atenção que é feita pela indução de um relaxamento para, assim, aplicar as técnicas necessárias de acordo com a queixa de cada um. Entendi. E qual é a relação entre psicologia e hipnoterapia? Porque muitas pessoas elas têm medo realmente da hipnose. Quando a gente fala em fazer um tratamento que utiliza a hipnose, tem pessoas que têm verdadeiro pavor, né, de serem hipnotizadas. Então, o psicólogo utiliza essa ferramenta a seu favor na clínica. Qual é a relação entre o psicólogo e a hipnose? A hipnose, ela tem sido, para mim, no meu consultório, uma grande ferramenta, né, que auxilia, assim, a gente sabe que psicoterapia demanda de um tempo, né, não tem como você pegar e falar, em X sessões a gente vai conseguir aí trabalhar a sua ansiedade, vamos conseguir trabalhar a sua depressão, então a psicoterapia é um processo longo e contínuo, né, claro que tem muitas pessoas acabam tendo alta em determinado ponto ali da terapia, porém, com a hipnose, a gente consegue ter o resultado aí de meses em 4 sessões, né, eu trabalho utilizando 4 sessões. Então, eu vejo a hipnose como uma ferramenta, assim, que acelera o processo da pessoa de entrar em contato com aquelas emoções, de fazer a ressignificação, que é o mais importante, né, na utilização da hipnose. Então, a hipnose, ela tem chego
Acho que na psicologia, né, as pessoas estão, acho que acreditando um pouco mais nela, porque tem aqueles mitos de que você dorme e não lembra de nada, de que você vai para outro lugar, mas isso não acontece, né? Nada mais é, como eu falei, de um relaxamento. Então, a pessoa estará ali, estará escutando tudo que eu falar. Você não dorme durante as sessões, né? Então, tudo que eu disser, tudo que você disser para mim, você vai lembrar no final. Não tem como eu controlar a sessão. Então, não tem como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A queixa que nós vamos trabalhar com o paciente X é de ansiedade, trauma e bullying. Não tem como eu fazer ele entrar em contato com aquilo que ele não quer. Então, a hipnose é uma ferramenta, é uma técnica muito bacana para a gente usar dentro da psicologia, só que o paciente tem que ter, né? O paciente ele tem que querer vir, né? Então ele tem que ter confiança nele mesmo, tem que ter confiança no tratamento para tudo dar certo, né? Eu acho que o mais importante é isso, é ele ser confiante, não ter medo de encarar tudo aquilo, porque as sessões não são fáceis, né? A hipnose, assim como a terapia, que a gente trabalha num processo longo de autoconhecimento, um processo longo em que você vai se descobrindo sessão após sessão, né? Porque a terapia ela começa a partir do momento que você sai do consultório. Na hipnose, você faz tudo ali na hora, então você bate de frente com todos os seus sentimentos naquele instante, e é a partir dali que você vai ressignificando com os passar dos dias até chegar à próxima sessão. Você tocou num ponto bem interessante aí, Bianca, que é essa questão desse mito de que as pessoas acreditam que o hipnólogo ele tem um controle total sobre o corpo, sobre a mente do paciente. Então, ele pode até brincar. A gente vê até em programas de televisão, alguns hipnoterapeutas fazendo uma espécie de show de hipnose, e aí colocam as pessoas para imitar animais ou para fazer coisas que elas não fariam no seu dia a dia. Não é A verdade? hipnose de palco, né, que a gente fala. No caso da psicologia, para psicólogos ou até hipnoterapeutas mesmo, a gente utiliza da hipnose clínica, né? Então, na hipnose clínica, vamos tratar somente de queixas emocionais, tudo que for ligado a sentimento, tiver um fundo emocional, dá para a gente trabalhar na hipnose dentro do consultório. Agora, a hipnose de palco é diferente, né? Faz a pessoa comer cebola achando que é maçã, imitar uma galinha. Quem nunca viu isso na TV? Mas realmente funciona? Isso acontece, isso acontece. Eu nunca trabalhei com isso, mas você vê que nem o Pyong Lee, né? O Pyong Lee ele consegue fazer com que você veja coisas que ele coloca na tua mente, né? Existem profissionais que trabalham com isso, porém, no meu caso mesmo, eu fico só na clínica, que eu acho que já é o suficiente e atende a minha demanda. Sim. Mas veja, se o Pyong Lee ele coloca na mente da pessoa, de certa forma, induz a pessoa através da hipnose a comer uma cebola crua, será que a atividade da hipnose ela não seria em alguma medida perigosa para o paciente ou para as pessoas do dia a dia, se ela for mal utilizada? É que nesse caso, né, a pessoa está aceitando participar. É do mesmo jeito que no consultório eu falo, você não pode ter medo, né? Então a gente vai fazer nada mais nada menos do que acessar os seus sentimentos. Então não passa daquilo. E como a pessoa não dorme, como ela está me escutando o tempo inteiro, caso ela não se sinta bem, a pessoa consegue abrir os olhos, sair do transe, né? Dá para parar ali a sessão no meio de tudo, sem nenhum tipo de dificuldade. Certo. Pode ter um risco se a pessoa não tiver consentimento daquilo, né? Daí seriam, acho que, profissionais que trabalham com isso visando algo negativo, que eu acho que aí já foge da ética, né? Sim. Uma pergunta que muita gente deve estar fazendo é se o hipnólogo ele pode apagar memórias, por exemplo, da mente do sujeito. Ai, não, infelizmente não. Eu faço muitas das avaliações, né? Aí na hora que eu vou explicar, a pessoa fala: tem como você apagar uma época X da minha vida, ou apagar fulano da minha vida? Não, nada é apagado, nada é deletado, né? A gente não tem esse poder, como diz uma colega minha, não fazemos milagres.
Porém, quando você se lembrar daquele fato, se lembrar daquela pessoa após ter feito a hipnose, seu sentimento em relação àquilo vai ser diferente. Por isso que a gente utiliza esse processo de ressignificar. A ressignificação, ela é a base da hipnose. Então, tudo que você for utilizar ali, tudo que o paciente entrar em contato, estaremos ressignificando, né? Então, a partir do momento que você ressignifica, você começa a ver aquilo que você viveu, aquela pessoa que passou pela sua vida de um outro jeito, que é o mais importante. Seria muito fácil deletar, seria muito fácil apagar, ia ser, nossa, ia, como é que fala? Ajudar muitas pessoas a esquecerem do passado, né? Mas não é assim que funciona. Acho que, emocionalmente falando, devemos encarar nossas emoções e fazer com que crescemos e evoluímos e nos tornamos mais fortes para poder continuar vivendo a nossa vida sem ter que ficar olhando para trás, né? Uhum. Bianca, a gente tem aquela clássica visão do hipnólogo como o sujeito que pega um relógio ou um objeto e vai, né, balançando na frente da pessoa, Sim, e a o pessoa vai caindo no pêndulo, né? sono, um pêndulo. Os hipnólogos de hoje, eles continuam utilizando esse tipo de procedimento? São utilizados objetos para focar a atenção do sujeito? Sim, sim, tem profissionais que utilizam o pêndulo mesmo. Onde eu fiz o meu curso, o meu tutor, ele fazia com um adesivo que tinha na parede. Então, a pessoa estava deitada na poltrona e ele ficava, pedia, né, para a pessoa observar aquele adesivo sem piscar até os olhos começarem a fechar. Só que essa técnica, assim, existem várias. Então, tem o pêndulo, tem essa questão de você focar em algum ponto. No meu caso, como eu falei, eu utilizo a indução de relaxamento total. Então, primeiramente, eu peço para o meu paciente fechar os olhos e eu vou conduzindo, sempre falando sobre a respiração, né? Então, começo a sessão já dizendo, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca 3 vezes, aí nisso já vai abaixando o batimento cardíaco, a pessoa já vai ficando tranquila, e o tempo todo eu estou fazendo sugestões positivas, ou seja, o que seria isso? Eu peço para ela focar na respiração e na minha voz, na respiração e na minha voz, né? Porque barulhos externos podem interferir? Pode, porém a pessoa vai estar focada, né? Então, isso que é o importante, a sugestão positiva no momento daquele relaxamento é o que vai trazer para a pessoa aquela sensação de leveza, para ela poder relaxar, ficar tranquila e assim entrar em transe hipnótico. Certo. Então você utiliza desse relaxamento, focar a atenção na respiração, na voz do hipnólogo. Isso mesmo. E aí vai para um caminho, conta uma historinha, é assim, então a pessoa vai, entra numa casa, abre uma porta, tem uma escada, então a pessoa desce, chega lá, tem outra porta, é assim que A funciona? técnica da escada, ela é muito utilizada para você ir aprofundando o transe, né? Então, assim, tem várias contagens, né? Na técnica que eu utilizo, a primeira sessão, ela dura mais ou menos de 20 a 25 minutos só a parte da indução, que é a parte do relaxamento, porque como a pessoa nunca fez a hipnose, ou até já recebi pacientes que fizeram, eu gosto da primeira sessão ser algo mais profundo para ela poder se conectar bem com ela mesma. Aí na segunda, esse tempo de indução ele é um pouco mais curto, né? Então varia de 10 a 15 minutos. Mas na primeira sessão, por exemplo, eu faço 3 tipos de contagem. 4, aliás, esqueci de um. Eu faço de 1 até 5, depois de 1 até 10, depois de 1 até 10 novamente e vou para a escada, né? E isso vai fazendo com que a pessoa vá ficando mais e mais e mais relaxada. O que acontece, muita gente relata, né, é que na primeira sessão, quando eu vou falando, parece que não está acontecendo nada. Então, até acho que se alguém for aí estudar hipnose, for fazer, for aplicar futuramente como hipnoterapeuta, algo que os pacientes sempre relatam de que, nossa, estou aqui, mas não está acontecendo nada, só estou escutando ela. Mas na hora que você percebe, a pessoa está relaxada e você já consegue aplicar as técnicas. É que eu não estou no meu consultório, mas eu utilizo um aparelhinho que ele chama Cardio Emotion, né? Então eu coloco no dedinho da pessoa e eu vou monitorando os batimentos cardíacos. Então, por ali eu consigo ver se a pessoa está ficando bem calma, se o batimento dela está bem, tranquilinho. Porém, eu faço hipnose online, então, assim, é só mais uma ferramenta que eu utilizo no consultório mesmo para ter ali um guia,
né? Porque quando eu peço para entrar em contato com as emoções, o negócio bate lá em cima. Né? Acontece de passar de 100, 120 batimentos cardíacos, mas até na hipnose online, sem medir os batimentos, dá para perceber que a pessoa fica mais ofegante, acaba chorando, né? Tem gente que chora bastante, é normal, né? Porque você está entrando em contato com tudo. Então é óbvio que o seu corpo vai reagir, você vai sofrer as emoções ali no momento da sessão. Sim. E a gente sabe que, principalmente com a pandemia, está havendo uma transformação digital muito grande na psicologia. Então, Sim. muitos psicólogos que atendiam apenas no seu consultório, eles estão migrando ou estão num sistema híbrido, né, atendendo os seus pacientes. Mas você falou aí que você atende os pacientes online. Então, como é essa Atendo. experiência, né, de fazer Online, hipnose online? então, vamos lá. Bom, eu já estava, né, eu já trabalhava com esse sistema híbrido na psicoterapia, né? Então, eu tenho pacientes aí no Brasil inteiro. Hoje fechei com uma da Inglaterra, então eu estou saindo daqui, né? Então, na psicoterapia, a gente acho que já agora com a pandemia que se intensificou. Mas a hipnose faz cerca de um ano que eu comecei a fazer ela online. Peguei uma paciente minha como cobaia, digamos assim, né? Eu falei para ela, vamos fazer, a gente faz as 4 sessões, né? Vamos ver se dá certo, e deu super certo e tem dado. A hipnose online, ela é a mesma coisa, porém eu dou algumas instruções para os pacientes, né? No meu consultório, por exemplo, eu tenho uma poltrona e ela reclina, então o paciente fica teoricamente deitado, bem confortável. Fecha a cortina, liga o abajur, então fica aquele climinha bem gostoso para você ficar tranquilo, para você ficar calmo e poder relaxar. Quando é na casa da pessoa, o que que eu peço? Eu peço para que se utilize fones de ouvido, né? Para se tiver interferência ali perto dela, ela vai estar concentrada em mim para ela ficar deitada, seja na cama, seja no sofá, uma poltrona, um ambiente que seja confortável, que não tenha ninguém com ela dentro daquele ambiente. Se a pessoa quiser, eu tenho pacientes que ficam tudo no escurinho, tem pacientes que ficam com a janela aberta, tá? Então isso não influencia em nada a questão da luz, mas eu acho que ajuda a relaxar um pouquinho mais. Mas essas são as instruções para quem quer fazer hipnose online, né? Só é deitar num local bem tranquilo, ficar ali no cantinho privativo de fone de ouvido e dá tudo certo, do mesmo jeito como se fosse presencial. Uhum. Vamos interagir um pouquinho com o público. Uma pergunta Ah, aqui da Patrícia Nogueira, que ela diz o seguinte: boa noite. É prudente o sujeito ser hipnoterapeuta sem a formação ou preparação de psicologia? sim, sim. Qualquer pessoa pode ser hipnoterapeuta, né? E ser hipnoterapeuta é uma profissão. Então você pode ter estudo superior, pode ter só aí a formação normal básica da escola. Se você fizer um curso de hipnose, você já está apto a ser hipnoterapeuta com seu certificado. Então não precisa ser especificamente um psicólogo, alguém da área humana, pode ser aí engenheiro, matemático, né? Não tem problema nenhum. Você fazendo o curso, tendo o seu certificado, você pode atuar como hipnoterapeuta. E quanto tempo mais ou menos dura uma formação de hipnoterapeuta? Olha, varia muito, porque hoje no mercado tem bastante. Na minha época, eu fiz em 3 meses, porque aqui na minha cidade, né, que eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Quando eu iniciei, eu entrei numa clínica que se chamava Clínica da Hipnose, que hoje, pelo que eu saiba, só existe em São Paulo, no Rio de Janeiro, não tem mais aqui. E lá eu fugiu a palavra. Fiz um tratamento online durante 3 meses e acompanhei a minha colega nos atendimentos dela, né? Então, esse que eu fiz durou 3 meses, mas hoje em dia na internet você encontra aí por carga horária de 240, 250 horas. Tem aqueles que são mais intensivos, né? Um curso muito bom é o da Omni, só que ele é um pouquinho caro, né? De 10 a 14 mil reais um curso deles. Aí é uma imersão bem grande, dura uma semana, você tem que ir presencial, não é só online, não são aulas gravadas, mas o que mais tem é curso na internet sobre isso e varia muito de duração. A duração é de cada pessoa que formou o curso. E como é que, por exemplo, o estudante de psicologia que quer ser hipnoterapeuta, ou psicólogo já formado, já atuando profissionalmente, como é que ele sabe quando um curso, uma formação em hipnoterapia é boa? Como é que ele sabe que ele não está comprando gato por lebre? Certo. Existem alguns cursos, né, que nem Lucas Naves, é muito bom.
Deixa eu ver, o da Omni, né? Que quando eu fiz já faz um tempinho, mas tem um outro rapaz, eu posso pegar aqui depois e passo para você, mas um que eu confio bastante é o Lucas Naves. Né, o curso dele é muito bom, tem uma grade curricular excelente. Se você for procurar tipo, você joga no Google, curso de hipnose. A base curricular dele é bem parecida com a das outras pessoas, mas eu tenho um pouco mais de certeza que ele é uma pessoa confiável. Tenho colegas daqui da minha cidade que já fizeram com ele e assim, estão atuando com hipnose aí e tá tudo firme e forte, sem nenhum tipo de problema. Tem que pesquisar, né? Reclame aqui, entra no Instagram, vê como que é a reputação da pessoa. Hoje em dia a internet ajuda em tudo, né? Então, você não recomenda um curso de hipnose de fim de semana, não é assim que se torna hipnoterapeuta? Não, depende, porque às vezes o curso de hipnose de fim de semana, ele pode trazer para você algo mais, como é que fala, intensivo, né? Então varia muito da onde você vai fazer, quem vai ser o palestrante, quem vai ser o ministrador daquele curso, né? Tem que pesquisar bem para você não cair numa furada, porque acho que assim, hipnose de palco já é algo que constrange um pouco as pessoas e meio que torna que tem esse mito, né, de que na terapia, na hipnose clínica, vai ser a mesma coisa. Né? Então, já tem essa parte aí da hipnose que alguns profissionais acabam, digamos assim, denegrindo a imagem, né? Porque as pessoas ficam com medo. Eu Sim. tenho gente que vem para o meu consultório e não quer nem saber sobre a hipnose, a gente vai direto para a terapia, porque já tem um pré-conceito sobre aquilo, né? A pessoa nem escuta a explicação. Vamos ver aqui a mensagem da Vandeliana Cristina. Ela diz assim, Bianca: boa noite. Aplico hipnose e exercícios de relaxamento por vídeos para tratar depressão, ansiedade, por exemplo. Porém, percebo que alguns clientes apresentam resistência, não funcionando para todos. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim. Comigo já aconteceu duas vezes, com dois pacientes, de ter um pouco dessa resistência, né? Da pessoa não conseguir se concentrar, achar que ela não entrou em hipnose. Só que isso sempre acontece só na primeira sessão, depois a gente faz uma indução um pouco mais profunda e a pessoa consegue se conectar. Mas, é assim, é questão de instrução e de como que a pessoa está preparada para vivenciar aquele processo. Você não pode simplesmente colocar o foninho no ouvido ou vir no meu consultório e tá ali por tá, né? Você tem que querer, você tem que acreditar que vai dar certo, você tem que acreditar que aquilo vai proporcionar uma mudança na sua vida. Então, se você tiver medo, por exemplo, é o que eu mais falo para meus pacientes, né? A pessoa vem tratar lá de ansiedade e depressão. Se você tem medo de entrar em contato com seus sentimentos logo de cara, eu aconselho que você comece um tratamento de psicoterapia para depois a gente migrar para a hipnose. Porque talvez, não que você não vai entrar em hipnose, mas você não vai sentir da maneira que eu preciso que você sinta para a gente tratar aquilo de uma vez, né? Então, é preciso que a pessoa acredite, é preciso que a pessoa queira. E essa resistência, né, é bem complicada, porque dá a impressão de que é a gente, dá a impressão de que é o profissional, mas não, é algo bem peculiar da pessoa, ela que não está querendo se abrir, não está querendo como é que fala a palavra? Não está querendo se jogar para o tratamento, né? Que eu acho que é o mais importante. Se você tem um problema e você busca ajuda, eu acho que você tem que estar aberto a tudo, né? Conseguir ali relaxar, não ter nenhum tipo de preconceito. Sim, a Vandeliana Cristina, que mandou esse comentário, ela também comentou aqui, ó, fiz o curso com o Eduardo Maia, online. Aí você conhece Legal. esse curso? Esse não, é que é muita gente. Uhum. Mas se ela fez e aplica, tá ótimo, né? Acho que o importante é estar aprendendo sempre. Sim. Olha, a Bruna Silva, ela fez uma pergunta aqui que tem relação com o que a gente já conversou um pouquinho, mas seria Sim. interessante ressaltar um pouquinho para quem entrou depois. A Bruna Silva pergunta aqui: a hipnose é aplicada quando os pacientes estão apenas acordados? Não sei se já falaram sobre, pois minha internet está vacilando. Pergunta aí da Bruna Silva. Muito bem, Bruna. Você não dorme durante as sessões, né? Como eu falei, tudo que eu falar, tudo que você, né, tudo que o paciente falar para mim, você vai se lembrar no final, e é importante que você se lembre, faz parte do processo, né? Então as pessoas não dormem. Já aconteceu, acho que quem trabalha com hipnose aí da pessoa apagar por cansaço, né? Uma vez eu atendi um paciente sexta-feira, 7 horas da noite.
Aquela semana intensa de trabalho, a pessoa foi para o consultório, na hora do relaxamento ela acabou adormecendo, porque estava cansada, né? O corpo está exausto. Isso já aconteceu uma, duas vezes. Mas para a gente trabalhar mesmo a hipnose clínica, você não dorme, então você fica consciente o tempo inteiro. Porém, quem responde por você é seu inconsciente, né? Então eu trabalho diretamente com o seu inconsciente. Ele vai ser o responsável por absorver tudo que a gente fizer nas sessões, é ele que vai trazer durante as sessões aquilo que ele acha necessário a pessoa ter contato, né? Então, se é uma insegurança que está ali pegando mais, é uma falta de confiança, é uma baixa autoestima, e é o inconsciente também que vai promover as mudanças. Então, como eu falei, a hipnose, ela é mais rápida que a psicoterapia, né? É um tratamento de curto prazo com mudanças a longo prazo, né? A gente finaliza ali as 4 sessões, mas o inconsciente continua atuando, então ele continua mantendo aquilo que foi feito para sempre, praticamente. Nunca voltou nenhum paciente para mim com a mesma queixa. Ó, Bianca, a ansiedade voltou, ou o meu medo de falar em público voltou, né? Já aconteceu do mesmo paciente voltar por uma causa diferente, né? Tratou a ansiedade, depois veio tratar a depressão comigo. Daqui a pouquinho, Bianca, a gente vai voltar para as observações e perguntas aqui do público, Tá. mas antes eu queria anunciar aqui para quem está participando que a gente vai fazer um sorteio de um plano semestral do PsiPro, que é essa nova plataforma, né, que está chegando aqui no Brasil de terapia online. Espero, inclusive, que muitos hipnoterapeutas também utilizem a plataforma. E a gente vai sortear no final um plano semestral, certo? Então, para participar, quem quiser participar desse sorteio do plano semestral, tira uma foto, um print aí da entrevista com a Bianca Vidigal e marca a gente lá no PsiPro, certo? O perfil é o @psi.pro. Então, você faz uma postagem lá, marca também a Bianca. Qual é o teu perfil, Bianca? O meu é psicóloga Bianca Vidigal. Deixa eu escrever aqui no chat. Olha, a Catiana Pereira, acho que é a Caverusca, né? Ela está dizendo, eu já ganhei o meu no evento passado e está comemorando. Tentar ganhar outro aí, né? Então, marca o @psi.pro. Deixa eu colocar aqui. E marca também a Bianca, né? @psicóloga Bianca Vidigal, certo? E aí a gente vai fazer o sorteio no final aqui da entrevista. Beleza? Bem, Bianca, vamos continuar. A gente está, né, numa rodada de perguntas aqui muito interessante. Está muito legal a entrevista. Sim. Bianca, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu acho que devem ter alguns psicólogos se perguntando isso também. Bianca, será que a hipnoterapia ela pode ser utilizada em qualquer abordagem? Por exemplo, o psicólogo ele pode ser um gestalt terapeuta, né, e utilizar a hipnose. Pode utilizar de uma abordagem ligada mais à psicanálise. Então, ele usa a hipnose também nas sessões dele. Assim, existe uma área da psicologia, uma abordagem que é mais utilizada a hipnose ou pode ser utilizada em qualquer área? Pode ser utilizado em qualquer área. Não tem restrição, não. Então, assim, o estudante de psicologia que está terminando a faculdade, que está decidindo agora, né, qual é a abordagem que ele vai seguir, que ele se identifica mais, ele pode, não tem nenhum problema dele já definir que ele quer ser um hipnoterapeuta, não tem nenhuma Não. problemática quanto Ele a até isso. pode terminar o curso antes de se tornar um psicólogo. Vai ser um curso à parte aí, vai ser uma especialização dele. A Bruna Silva está dizendo se pode enviar o print por e-mail. Não, Bruna, tem que marcar os dois perfis lá no Instagram, certo? Não dá para enviar por e-mail, porque a gente não tem como conferir agora, ok? Pergunta vamos voltar aqui para o público, da Anne Caroline. Ela diz o seguinte, Bianca, através da hipnose, pode-se conseguir que as lembranças reprimidas, esquecidas, elas venham à tona? Sim, pode. Pode acontecer que você entre em contato com memórias que você conscientemente não se lembre, né? Você vivenciou aquilo. Eu falo que o nosso cérebro ele é como um CPU. Aquilo que você vivencia o dia inteiro, né? Você está indo para o trabalho, então você olha pela janela do ônibus, ou você está dentro do Uber, está dirigindo, você está vendo um monte de coisa.
Tudo que não for importante, considerado importante para ele, ele coloca numa lixeira, né? Não que essas memórias sejam para ele um lixo, né? Mas muitas das coisas a gente acaba esquecendo, acaba deletando, o seu inconsciente não faz com que você se lembre para você não sofrer. Mas na hipnose já aconteceu várias vezes de pacientes entrarem em contato com memórias que não se recordava, porém após a hipnose se recordou e foi ótimo, né? A gente conseguiu chegar na causa da pessoa ter desenvolvido uma ansiedade, né? Vou dar um exemplo, uma paciente minha de 50 anos, ela tinha, né, uma compulsão alimentar muito forte, né? Então ela comia demais e não sabia o motivo. A gente foi fazer a regressão, que eu faço na terceira sessão, né? Então quando a gente fez a regressão, ela se voltou para uma memória quando ela tinha 19 anos, e ela tinha acabado de ter o filho dela com o ex-marido. E assim, o corpo dela estava perfeito. O ex-marido disse que ela estava um pouquinho gordinha, um pouquinho fora dos padrões. E por conta daquilo, após ela se separar dele, ela gerou dentro dela essa vontade imensa de sempre comer, 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 comer. E na hora que a gente finalizou a sessão, ela falou: eu não acredito que foi por causa daquilo que eu desenvolvi essa compulsão alimentar. Né? Daí, hoje, depois que a gente fez essa ressignificação, ela conseguiu manter o equilíbrio, conseguiu manter o controle dessa compulsão, sabendo o motivo, sabendo a causa de onde aquilo se originou. Então, pode sim que você acesse memórias que você hoje não se recorde conscientemente. Talvez pode ser doloroso, né? Não acho que se é uma coisa que a gente não lembra, o nosso inconsciente não quer que você sofra. Então pode ser que você não se sinta bem entrando em contato com essas memórias, mas com certeza vai ser importante para o processo de autoconhecimento, para você se desenvolver e tirar daí de você tudo isso que está te machucando por dentro, né? Porque existem muitas pessoas que estão aí cheia de emoções e sentimentos à flor da pele por causa de traumas vivenciados no passado, e a pessoa nem se lembra que trauma é esse, por isso que ela fica sofrendo tanto sem saber o motivo de tudo. Acho que tinha uma perguntinha antes da Anne, da Giovana. Tinha sim, vamos lá. É porque eu ia abordar uma pergunta antes de voltar lá para o público. Daqui a pouquinho eu volto para lá, certo? Bianca, certa vez eu fui para ser consultado com um conhecido que ele é psicanalista e ele faz regressão, mas o tipo de regressão que ele faz é regressão a vidas passadas. Então, tem alguma diferença entre regressão e regressão a vidas passadas? Nesse tipo de abordagem é utilizada também a hipnose? É utilizada a hipnose. Eu não trabalho com regressão de vidas passadas, né? Eu já falo assim, a gente já tem tanto problema nessa vida, vai querer pegar problema da outra para quê? Mas eu não utilizo a regressão de vidas passadas, mas existem profissionais que fazem, mas também é utilizada a técnica de hipnose, é com a hipnose que você faz esse tipo de regressão. Legal. Pergunta aqui da Patrícia Nogueira. Então, a hipnoterapia substitui a psicologia? E o hipnoterapeuta tem recursos para lidar com o paciente diante desse contato com o reprimido? Não, por exemplo, Bianca, será que você já teve algum caso em que o paciente ele rememorou, né, algum trauma muito sofrido, né, que traz uma angústia muito grande e ele passou mal, por exemplo, na sessão? Já aconteceu com você? Aconteceu uma vez. Um paciente meu, ele entrou em contato com a memória referente ao pai dele, né? A vida toda ele cresceu com o sentimento que o estava incomodando e ele não sabia de onde que vinha aquilo. Daí, na sessão, e nem era regressão, a gente estava fazendo uma sessão que é a segunda sessão, que é uma sessão assim, vista pela regressão, é tranquila, a segunda sessão, né? A sessão que antecede a regressão. Ele mesmo conseguiu ter acesso a essa memória. Aí, logo que a gente finalizou, ele pediu para ir ao banheiro e ele acabou vomitando. Eu, na hora, fiquei preocupada, falei, meu Deus, coitado, passou mal. Só que na hora que ele saiu, ele falou assim, parece que eu tirei de tudo que tinha de ruim, das memórias ruins do meu pai, eu joguei tudo na privada. Né? Então, no caso dele, foi a única vez, né? Eu já estou atuando aí com hipnose desde 2017, foi o único paciente que chegou a passar mal. Mas, assim, durante a sessão, como eu falei, as pessoas podem chorar, o batimento cardíaco eleva. Já chegou a ter pacientes que meio que gritavam, porque
estava entrando em contato com aquilo, é muito normal isso acontecer, mas de passar mal mesmo, teve esse único episódio. E durante as sessões, como eu falei, é desconfortável, mas todas as vezes que a pessoa finaliza, pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, a pessoa sai dali mais leve do que ela chegou. Então, nunca você vai fazer, né, uma hipnose e você vai ficar pior do que você chegou. É importante que a pessoa entenda que ela está ali para melhorar, né? Então, se ela ficar pior do que ela chegou, alguma coisa está errada, né? Ela tem que se sentir bem depois de fazer a consulta. E a pergunta aqui da Patrícia Nogueira. Então, a hipnoterapia substitui a psicologia? Não, não substitui, é uma ferramenta também, é uma técnica que pode auxiliar aí, né, a psicologia, as duas, uma auxilia a outra, pelo amor de Deus, não substitui a psicologia, né? Tanto é que eu tenho pacientes que fazem o tratamento da hipnose e depois vão para a terapia, né? A terapia não significa que você tem algum problema, muita gente faz terapia simplesmente para ter ali o seu momento para conversar, né? Eu tenho pacientes que fazem comigo aí uma vez por mês, a cada 15 dias, tem aqueles que são assíduos, né, uma vez por semana, e ele não tá com uma queixa, ele não tem uma patologia, não tem uma crise de ansiedade, não tem um ataque de pânico, ele faz a terapia porque ele vem, gosta de conversar comigo, ele coloca para fora as coisas que aconteceram, que às vezes não consegue falar para o marido, não consegue contar para a mãe, então é o momento dele ali de se expressar, de se sentir acolhido, de não ser julgado, né? Então, tem muita gente, como eu falei, existem pacientes que vêm para o meu consultório e não querem saber da hipnose, tem gente que não quer saber da terapia, né? Eu atendi um paciente meu, ele é o meu cabeleireiro, ele por 20 anos toma medicações, né, por sertralina para crise de ansiedade. E ele chegou e falou assim para mim, Bianca, eu não aguento mais falar. Nossa, eu já falei demais, nada mudou minha vida. Em 4 sessões, transformou. Né? Ele tá até para gravar um vídeo para mim em depoimento, porque ele falou, não sei o que você fez, só que minha vida mudou da água para o vinho. Né? Ele é outra pessoa hoje, consegue controlar a ansiedade dele, consegue controlar tudo que você imagina que fazia antes ser gatilho, deixava ele nervoso, deixava ele estressado, e agora ele consegue manter o controle de tudo. Então, assim, a hipnose não substitui a psicologia do mesmo jeito que a psicologia não substitui a hipnose. Isso tem muito a ver com a pergunta aqui da Valéria Isaías. Você falou que você fez o tratamento, aplicou a hipnose no seu cabeleireiro. Então, imagino que deve ser uma pessoa mais próxima de você, que você confia, né? E ela pergunta aqui... É para cortar o cabelo. Só para cortar o cabelo, né? Sim, sim. Ela pergunta a hipnose aqui... é diferente de uma psicoterapia, né? Psicoterapia, não que você não possa atender amigos e familiares, mas não convém você atender pela questão da ética, porque você já está dentro daquele círculo, daquele ambiente, então você pode vir já atender a pessoa com pré-julgamento. Né? Agora, pessoas de fora, em relação na hipnose, não tem problema nenhum. Né? Tanto é que aqui em casa eu já fiz no meu marido, mas não a hipnose completa, eu fiz só a parte do relaxamento para ele ficar calmo, para ele ficar tranquilo. Né? Então a hipnose não tem essa questão que o Conselho de Ética da Psicologia tem, de você não poder atender amigos e familiares. Na hipnose você pode atender qualquer tipo de pessoa. Olha aqui a mensagem da Bruna Silva, comentando aquela questão que a gente abordou aqui, da regressão, né, a vidas passadas. Ela diz o seguinte: creio que pela psicologia ser uma ciência, não é possível fazer uma regressão de vidas passadas, mas ela acha bem interessante. Né? Eu não trabalho com isso, nunca me aprofundei, né? Com certeza devem existir cursos relacionados a isso, mas não vem, no meu caso, como profissão, não tem interesse em trabalhar com isso. Uhum. A Iaci Santana, a gente já abordou isso um pouquinho, mas eu gostaria que você comentasse ainda, Bianca, existe algum tipo de risco? Você falou aí de um caso de um paciente que se sentiu mal porque acessou memórias muito dolorosas, que geravam muito sofrimento para ele, que estavam reprimidas. E aí, quando isso veio à tona, né, ele subiu a pressão, a frequência cardíaca, então ele começou a se sentir mal. Existe algum tipo de risco na hipnoterapia? Não existe risco, a não ser que o coração pode acelerar. Como eu falei, teve esse único episódio de um paciente que chegou aí ao banheiro para vomitar, mas ele alegou que se sentiu bem.
né? Mas a única coisa que pode acontecer é levar o seu batimento cardíaco por conta de você estar entrando em contato com as emoções, né? Não tem nenhum tipo de risco, assim, não é contraindicado para ninguém. Ressaltando, você não dorme, você está no controle. Se você não estiver se sentindo bem na hora da hipnose, você abre os olhos e fala: vamos parar porque eu não estou bem, né? Então não tem como eu obrigar você a ficar ali 1 hora me ouvindo, ficando preso sem tentar sair. Não, isso não ocorre. Então não tem tipo de risco nenhum. O risco que você corre é melhorar a qualidade da sua vida, né? Se é esse risco que você quer correr, vamos fazer hipnose. Até porque, Bianca, alguém se sentir mal pode acontecer numa sessão normal de psicoterapia, de psicologia, Sim, não é? Pode com acontecer. certeza. Pode acontecer no consultório de um cardiologista. Eu estava uma vez para fazer um exame com um cardiologista e uma pessoa passou mal lá, teve que ser atendido de emergência pelo próprio Nossa. cardiologista. Então, com um psicólogo pode acontecer isso, mesmo que ele não utilize da hipnoterapia na sua clínica. Olha aí a mensagem do Fábio Direito. Já fiz um curso de hipnose clínica e também atendi um tempo. Certa vez uma pessoa próxima me procurou para tratar de sua orientação sexual. Você acha que a hipnoterapia pode interferir na orientação sexual? Aí ele abre um parêntese aqui. Fazendo o cliente viver heterossexualidade, ou seja, aquela questão bem polêmica, o Conselho Federal de Psicologia já se pronunciou sobre isso já mudou muito com o passar do tempo. E ele completa aqui, tendo em vista que a homossexualidade não é uma patologia. Não, não pode interferir. Acho que nisso não cabe a nós. Eu não atenderia esse tipo de queixa, até porque eu não acho ético trabalhar com isso. Mas não pode interferir, não. Acho que fica a critério do profissional que for atender isso também, né? Até porque você tinha comentado anteriormente que a hipnose ela não é utilizada para alterar as memórias, ela é utilizada para Isso. ressignificar, não é para mudar quem a pessoa suas Pois é, escolhas, né? Não é para já é dizer a vida aquilo, que essa né? pessoa tem que ter. Como ele mesmo disse, não é uma patologia, né? Se fosse uma ansiedade, daria para a gente transformar isso, mas não tirar ela da sua vida, né? Porque todos os sentimentos, eles são inatos, né? Um dos sentimentos que a gente tem é o medo. A gente nasce com o medo, a gente já nasce com medo de barulho alto e medo de cair. Os outros medos são aprendidos, né? Então, temos sentimentos que são inatos, como medo, e temos sentimentos aí que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Mas uma ansiedade normal, vou dar um exemplo. Sexta-feira você vai viajar para a praia, já faz 5 anos que você não vai. Você nem dorme de quinta para sexta porque você está ansioso porque você quer ir. Imagine uma criança querer sabendo que vai para a praia. Dá aquela ansiedade gostosa de excitação, de você querer ir, de você aproveitar. Agora, uma ansiedade patológica que acelera o seu coração, faz você suar frio, não deixa você dormir, pensamentos acelerados. Isso sim é considerado uma ansiedade, um sentimento patológico, né? A homossexualidade, ela não é uma patologia. E por conta disso, não tem como a gente mudar a orientação sexual de uma pessoa, né? Daria para a gente fazer com que ela se aceitasse, né? Se essa é a questão, se esse é o problema, podemos trabalhar essa questão da aceitação, da autoestima, do amor próprio. Acho que aí daria para a gente entrar com a hipnose nesse conceito, nessa parte da orientação sexual. A gente já está se encaminhando daqui a pouquinho, Bianca, para o final da entrevista, mas está chegando Tá muita bom. pergunta interessante aqui. Né? Vamos fazer mais algumas para você. Aproveitar esse momento, né, com a Bianca Vidigal para tirar as dúvidas do público. Olha aí, a Bianca Beatriz está dizendo o seguinte: a partir de qual idade é recomendado fazer hipnose? Tem uma idade específica, algum limite de idade? Então, eu tenho conhecidos no Instagram que fazem hipnose com criança, né? Eu atendo a partir dos 10, 12 anos de idade, dependendo, né? Eu tenho uma paciente minha que ela tem 9 anos, só que se eu fizer hipnose nela, vai dar certo, porque ela tem já uma cabeça bem para frente, né? Então, varia muito quando para quem for atender uma criança, um adolescente, você tem que perceber se aquilo ali é viável fazer com ele, se ele vai conseguir entrar em contato, se ele vai manter a concentração. Porque o problema de você fazer hipnose com criança é que ela não consegue, às vezes, ficar 1 hora ali focada te escutando, não tem um pouco de paciência. É por isso que eu prefiro pegar geralmente mais adolescentes para adulto, né? Mas
fazem, acho que a partir dos 7 anos de idade já tem aí como você fazer hipnose com crianças. Mas eu não trabalho com isso, atendo mais de adolescentes e adultos. Ok. Só lembrando, pessoal, que daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio de um plano do PsiPro. E aí vocês marcam aí o perfil da Bianca Vidigal, psicóloga Bianca Vidigal, e o perfil do PsiPro lá no Instagram para a gente poder fazer o sorteio daqui a pouquinho, certo? De um plano semestral na plataforma. Então vamos fazer a outra pergunta aqui, ó, da Catiana Pereira, Caverusca. A hipnose poderia ser utilizada como tratamento para enxaqueca ou patologias do tipo? Sim, sim, pode. Já trabalhei com pacientes com esse tipo. Eu mesma tenho enxaqueca. Já trabalhei com esse tipo de paciente, de patologia, e ajuda bastante. Né? Tinha uma pergunta que a gente pulou, que era da Giovana. Ela perguntou como que eu sei que é preciso buscar fazer uma hipnoterapia? Quais são os principais casos e motivos que chegam no consultório? Né? Então, basicamente, o que eu atendo? Ansiedade, tristeza profunda, baixa autoestima, insegurança, falta de confiança. Agora, na pandemia, se intensificou ansiedade, medo, fobia, transtorno de pânico, né? Então, todas essas queixas, é o que eu falo, tudo que for de fundo emocional, ter origem emocional, dá para a gente trabalhar. Tanto é que eu estou hoje atendendo no consultório pacientes que têm medo de falar em público, tem aí fobia de pássaros, fobia de cachorro. Já trabalhei com uma paciente que tinha fobia de cachorro. Ela não, se ela visse um cachorro do outro lado da rua, ela entrava debaixo do carro. Depois das 4 sessões, ela mandou foto até com o cachorro para mim, segurando o cachorro. Né? Então, ajuda bastante. Né? Mas eu estou trabalhando hoje em dia como um paciente que ela tem um bloqueio em relação a ter relação sexual. Né? Ela tem o marido dela, tem o namorado dela, porém o negócio é como se ela realmente existe um bloqueio, ela mesma utilizou esse termo. Então dá para a gente trabalhar isso porque é questão de fundo emocional. Então, traumas vivenciados, um bullying que você sofreu na infância, um abuso, tudo que for de questão de fundo emocional que possa ser assim trazido através das suas emoções e sentimentos, dá para a gente trabalhar. É por isso que antes de eu fazer qualquer tipo de tratamento, eu faço uma avaliação, que eu chamo de pré-consulta. Então, nessa pré-consulta, eu faço uma série de perguntas para o paciente, tento saber aí exatamente qual é a queixa dele, o que ele precisa, o que ele vem buscando, e juntos a gente determina o que vai ser melhor para aquele caso, fazer uma psicoterapia ou se ele quer entrar com a hipnose. Né? Tem pacientes que às vezes querem fazer hipnose e falam, olha, o seu caso, acho que só a terapia a gente já consegue, não é um caso para hipnose. Né? Então, por isso é importante a avaliação, para você conseguir definir o tratamento melhor e para o paciente também já ir se conhecendo, né? Dependendo do que for, dá para a gente trabalhar. Uhum. A gente já está se encaminhando aqui para o final da entrevista, Bianca. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é estudante de psicologia e quer se formar como hipnoterapeuta, quer ajudar as pessoas através dessa ciência, dessa área do conhecimento e da prática tão interessante e tão importante que é a hipnose. Então, que mensagem você deixaria para um estudante de psicologia que quer se tornar hipnoterapeuta? Muito bem. Se você é estudante ou se você já é formado, eu só digo assim, faça. Né? Eu sou formada em psicóloga desde 2016, porém, em 2017 que eu fiz o curso de hipnose. E depois disso daí, revolucionou a minha maneira de trabalhar no consultório, né? Não que eu só trabalhe com hipnoterapia, atendo psicoterapia e hipnose também, mas a hipnose você vai utilizar dela como uma ferramenta, isso vai te ajudar muito a você trabalhar com seus pacientes aquelas queixas que são um pouco mais, assim, difíceis de serem trabalhadas numa terapia, que levaria sessões e sessões e sessões para você conseguir chegar ali na causa, para fazer a pessoa ressignificar. Né? Então, a hipnose ela pode ser uma ferramenta que vai revolucionar os seus atendimentos. Confiem, façam o curso, apliquem na técnica, na prática mesmo, para você ver como é eficaz e como seus pacientes vão se sentir satisfeitos com isso. Acho que hoje em dia, né, quando comecei o meu Instagram, tinha duas colegas que são estudantes de psicologia, que elas me seguiam. De um ano para cá, elas se tornaram hipnoterapeuta. Acredito que eu devo ter, né,
influenciado do mesmo jeito que elas me influenciaram em muitas coisas, mas tem muita gente fazendo esse tipo de curso e está sendo uma ferramenta, né? Pode ser que você lá no futuro não utilize a hipnose mais, mas no começo de carreira é muito bacana, até no meio, né? Acho que dá para utilizar a hipnose em qualquer área, em qualquer modalidade que você tiver, sendo psicólogo ou não, né? Só ressaltar, né? Não precisa ser psicólogo, não precisa ter ensino superior, simplesmente faça o curso, trabalhe e ajude as pessoas com isso. Duas perguntinhas, bate e volta, Bianca, para a gente encerrar. Então, eu queria uma Beleza. resposta bem sucinta sua, certo? Que a gente já está quase chegando no tempo da gente. Você Tá. acha que a hipnose ela deveria ser estudada nas faculdades de psicologia? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: dá para fazer auto-hipnose? Eu acho que deveria ser abordado, sim, né? Na minha graduação, a gente passou bem rápido por isso, mas muito rápido, tipo uma aula. Eu acho que seria bem bacana para os estudantes conseguirem ter um pouco mais de aprofundamento nesse tratamento, porque é importante, é eficaz. E dá para fazer auto-hipnose, sim. Agora, para trabalhar com regressão a vidas passadas, isso eu acho que é um pouco complicado de você fazer sozinho, né? Mas no YouTube, se você procurar, tem muitas pessoas que guiam, fazem auto-hipnose com você. Mas se você quer mesmo fazer essa regressão de vidas passadas, procura um profissional para você não bater de frente com as suas emoções aí e depois ficar um pouquinho confuso. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos para o sorteio agora do plano semestral do PsiPro. Vários aqui, posts aqui do Instagram marcando o PsiPro e marcando também a Bianca Vidigal. Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok. Vamos lá. Então a gente tem, Bianca, deixa eu te explicar como é que funciona. O pessoal fez a Tá, postagem aqui. Eu vou dizer quantas postagens foram feitas e você vai dizer um número. E esse tá número, bom. pelo número a gente sabe quem ganhou. Então nós temos aqui uma. Ai, que responsabilidade. Muito cuidado com a escolha desse número para não traumatizar ninguém, certo? Vamos lá, nós temos 7 candidatos aqui a ganhar o plano da plataforma. De 1 a 7, Bianca, qual o seu número? 6. 6. Vamos ver quem foi Isso. a ganhadora. Olha aqui. Foi a Bruna. Então, parabéns, Bruna. Bruna, eu acredito até que Parabéns. fez pergunta aqui pra gente. Olha aí, a Bruna Silva Viana. Você é de que Foi. cidade, Bruna? Fala aí pra gente. Tá super alegre aqui. Eba, obrigada. Então, manda uma mensagenzinha pra gente aí no perfil do PsiPro, certo, Bruna? Pra gente poder viabilizar, para te entregar esse plano semestral da plataforma PsiPro. Ok? Manda uma mensagenzinha pra gente no Instagram. Então, pessoal, queria agradecer muito, muito mesmo a Bianca Vidigal, que é psicóloga, hipnoterapeuta, que participou aqui desse evento com a gente, sendo entrevistada, que trouxe conhecimentos muito importantes, que desmistificou, né, a hipnose para todo o Brasil aqui. Agradecer também a participação do público, pessoas de várias cidades aqui do Brasil, vários estados. Foi muito legal, muito bacana mesmo a participação de vocês. Então, quer falar alguma coisa, Bianca? Muito obrigada, agradeço primeiro a você, Adilson, por ter me convidado. Me convide para futuros eventos, vou estar à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem lá no meu Instagram, que eu vou estar à disposição também para responder, tá bom? Mas agradeço mesmo de coração por cada um de vocês que doaram um pouquinho do seu tempo aí para ter um pouquinho mais de conhecimento e desmistificar a hipnose, que é tão importante e eficaz na vida de muitas pessoas. Muito legal. Então a gente agradece mais uma vez a psicóloga e hipnoterapeuta Bianca Vidigal, agradecemos ao público. Fiquem de olho nos próximos eventos que a gente vai fazer pelo PsiPro. A gente está trazendo muitos conteúdos interessantes para quem é estudante e quem já é profissional também. Curta o nosso perfil, também siga o nosso canal, o canal do PsiPro, lá no YouTube. Lembrando que essa entrevista com a Bianca Vidigal vai ser postada depois
lá no perfil do nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever, né, esses momentos que a gente passou aqui com a Bianca. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal!